Bom, boa tarde a todos. Vamos dar aqui início aos trabalhos do nosso painel das 2h30 da tarde, cujo título é Tributação Regulatória, Taxas, Fundos e Contribuições. No nosso painel, nós vamos contar com a participação do Dr. Luiz Gustavo Bichara, procurador especial tributário do Conselho Federal do OAB, membro do Conselho Federal do OAB e sócio de Bichara Advogados, com o Dr. José Américo Leite, diretor jurídico da Febratel, e com o Dr. Luiz Roberto Peroba, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e sócio de Pinheiro Neto Advogados. Agradeço a presença de todos. E, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, queria só contextualizar aqui, falar um pouco sobre o tema que a gente vai discutir, que cada palestrante vai ter a oportunidade de esmiuçar com toda a competência, que é o seguinte. Primeiro de tudo, por que falar de tributação em telecomunicações? Acho que os painéis que nos antecederam puderam mostrar isso, abordar esse tema e justificar a importância da tributação em telecomunicações de forma bastante satisfatória. De qualquer maneira, não custa lembrar alguns dados. Por exemplo, o Brasil, segundo um ranking divulgado em estudo produzido pela Deloitte, é o quarto país dentre aqueles que mais tributam telecomunicações, gerando cerca de 65 bilhões de reais anuais em arrecadação. A título de comparação, num ranking geral, o Brasil fica apenas no 20º lugar. Ou seja, o Brasil tributa mais telecomunicações do que a economia em geral, do que os outros setores. Também é importante destacar, diante da importância dos serviços de telecomunicações, a importância socioeconômica, tanto sob a perspectiva social, de inclusão do cidadão, né, de acesso à informação, de acesso ao desenvolvimento individual, quanto também do ponto de vista econômico. Uma pesquisa PNAD, aquela PNAD contínua divulgada há alguns meses pelo IBGE, demonstrou que apenas 30% dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet ainda e que 20% dos estudantes estão igualmente excluídos do mundo digital, que, a essa altura do campeonato, é fatal. São pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho, estão excluídas da cidadania. E por que falar exatamente dos tributos regulatórios, o tema do nosso painel? Bom, a gente sabe que, em 1988, a Constituição, o Constituinte, optou por retirar a competência para tributar os serviços de telecomunicações, serviços de comunicações da União Federal, que o fazia por meio daquele imposto único, que também incidia sobre combustíveis, energia elétrica, e decidiu atribuir aos estados a competência para tributar os serviços de comunicação por meio do ICMS. Havia ali um ideal de descentralização política, econômica, logo após o fim do regime militar, e essa opção de atribuição da competência para tributar telecomunicações aos estados expressou bem esse ideal. E, naturalmente, o ICMS, os temas relacionados ao ICMS acabaram concentrando as controvérsias tributárias no setor. No painel que nos antecedeu, o professor André Mendes Moreira destacou que a arrecadação do ICMS com telecomunicações bate os 30 bilhões anuais, representa uma fatia significativa da receita tributária dos estados e, diante disso, inúmeras controvérsias se desenvolveram nesse tema nas últimas 2, 3 décadas. Só que houve um movimento que a gente demorou para perceber, para notar, e que começa com a privatização, começa lá para 97, 98, que foi a criação de novos tributos pela União Federal, principalmente contribuições de intervenção do domínio econômico, as CIDs, e o agigantamento de tributos que a União já havia instituído antes, principalmente, nomeadamente, as taxas, a TFI e a TFF. Com isso, a União, parecendo estar um tanto quanto inconformada com a opção do Constituinte, passa a procurar também morder um pouco aquela base tributária que as telecomunicações representavam. Hoje, dados de 2015, passados esses anos todos, desde a privatização,
chegamos em 2015 com uma arrecadação gerada por esses tributos setoriais, esses tributos regulatórios, que atinge 6 bilhões de reais anuais, absolutamente representativa. As taxas que TFI e TFF, que em 1997 arrecadavam 107 milhões de reais, passaram para 3 bi em 2015, um aumento de mais de 2.000%, de quase 3.000%. Só a título de comparação, as taxas de energia elétrica cobradas pela ANEEL não arrecadam nem 500 milhões de reais. E ainda há uma peculiaridade no tema que a gente vai debater, que também vai ser muito bem explorada pelos nossos palestrantes, que é a peculiaridade que reside no fato de que aqui a gente tem uma larga capacidade tributária sendo exercida por agências reguladoras, principalmente a Anatel, que é algo tanto quanto sem paralelo no nosso direito tributário. As demais agências reguladoras federais não concentram nada sequer comparável com o poder, com a capacidade que a Anatel possui em termos de cobrança e arrecadação de tributos. Finalizando aqui minha introdução, passo a palavra aos especialistas. Gostaria de convidar primeiro Luiz Gustavo Bichara para fazer a sua apresentação. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço muito a esse honroso convite. Saúdo aqui meus colegas de mesa, o presidente Fernando Raposo. Aliás, eu não sei se os colegas sabem, mas é um desafio muito grande abordar esse tema na presença do Fernando Raposo, que defendeu uma recente tese sobre o tema perante uma banca duríssima, foi aprovado com 10 com louvor, e é seguramente uma das nossas autoridades brasileiras sobre esse assunto. Então, eu estou muito encabulado de estar aqui nesse debate na frente dele. Saúdo o Zé Américo, também um grande especialista no tema, meu prezado amigo, o professor Roberto Peroba, combativo advogado. Eu tenho um PowerPoint aqui, tem aquela coisinha de passar aí, alguém tem? Eu agradeço. Sabe que o Nizam Guanais fala que, em Vasco, o Nizam Guanais fala que não se deve usar PowerPoint, obrigado, porque isso é coisa de quem não tem nem Power nem Point, né? Mas eu me sinto mais tranquilo aqui. Aliás, esse simpático cronômetro indicando que eu tenho 15 minutos, também me dá muita tranquilidade, porque vocês sabem que advogado de contencioso está acostumado com isso, que em todo tribunal tem um relógio apontando para os 15 minutos, então eu estou muito familiarizado aqui, muito tranquilo com o meu PowerPoint e esse cronômetro. Só queria propor, desculpa interromper, Bichara, mas como a nossa mesa é um pouquinho mais enxuta, e a gente tem até 3h30, até as 15h30 para terminar o painel, acho que a gente pode alongar um pouquinho mais e desrespeitar o cronômetro. Não, eu estou bem com os 15, porque... Sabe aquele menino guia de Olinda, que chega lá e fala, a igreja, quando foi construída, você faz a pergunta, a igreja, ele não sabe parar. Então, você me dá 20 minutos, eu não sei usar, que eu estou acostumado com 15 a vida inteira. Então, eu passo meus 5 para o Peroba, pronto. Mas a minha ideia aqui, meus amigos, evidentemente longe de querer esgotar o tema, que é super complexo, é dar aqui um panorama geral sobre esse imbrincado assunto relativo a esses fundos no setor de telecom, né? Vocês sabem melhor do que eu que a gente tem hoje aí uma multiplicidade de fundos com receitas intercambiadas, né? Uma redundância na cobrança desses tributos, uma grande incerteza sobre o que deve figurar na base de cálculo ou não desses tributos e um debate sobre universalização e a expansão, né? E aí, lá para frente, vocês vão ver que acho que a pretensão aqui é de propor uma tentativa de simplificação dessa arrecadação e, principalmente, da utilização desses valores, né? Então, dando um panorama geral do que a gente vai detalhar um pouquinho, basicamente, eu acho que essa conversa se divide em 3 assuntos. Primeiro, Fistel, como vocês sabem, tem por finalidade a fiscalização do serviço de telecom e consiste das taxas TFI, TFF e 50% das receitas de outorga, concessão e permissões. Hoje, a gente tem 84 bilhões arrecadados de Fistel e só 3,7 bilhões aplicados nas finalidades interventivas, né? Esses são os dados do TCU. O FUST, também vocês sabem melhor do que eu, que pressupõe a universalização
dos serviços de telecomunicações fixas, né? Quer dizer, é mais ou menos como a gente tem um fundo para desenvolvimento do setor da datilografia nacional, né? Quer dizer, uma coisa que não existe mais, mas está lá o fundo, e esse valor sendo cobrado mensalmente, arrecadou 20 bilhões e 341 mil reais foram aplicados nas finalidades interventivas. E o Funtel, né, que é uma outra CID de 0,5% sobre a receita bruta das empresas, basicamente, tem 7,1 bilhões arrecadados e apenas 1,4 bilhão aplicado nas finalidades interventivas, né? Então, eu poderia até parar por aqui, não preciso ir muito longe, para vocês entenderem que o sistema hoje ele possui defeitos severos, né? Principalmente derivado do fato de que taxas e contribuições de intervenção vêm sendo cobradas e são utilizadas como impostos. É simples assim, né? Quer dizer, o governo federal não tem a menor preocupação com a destinação, com o carimbo constitucional desses tributos. Eu digo sempre, meio brincando, meio a sério, que isso virou um pouco o assunto de cientista louco, né? Ah, você tem a destinação constitucional do tributo, esquece, está precisando de caixa, precisa fazer superávit primário, o governo tem gasto, vamos tocar o pau nesse dinheiro. Ninguém está preocupado com as regras de arrecadação e, principalmente, de destinação desses tributos. Mas eu acho que é algo que a gente precisa discutir, né? Talvez essa discussão sobre o direito financeiro, para além do direito tributário, esteja finalmente ganhando algum eco. Não preciso lembrar que há pouco tempo houve um impeachment do presidente da República por conta do descumprimento de regras de direito financeiro. Então, eventualmente, o tema pode hoje estar ganhando alguma relevância, né? Eu procurei seguir aqui a metodologia que foi proposta pela organização, e a primeira pergunta era, então, Fistel, onde estão os recursos? E aqui a gente já vê uma curiosidade muito grande, porque a arrecadação é superlativa, né? É um número brutal, são 87 bilhões de reais arrecadados, que necessariamente deveriam estar sendo empregados na cobertura de despesas na execução de serviços de telecom, né? Já falamos, esse valor é composto basicamente de TFI, TFF, 50% das receitas de outorga, permissão e concessão. E aqui, talvez esteja muito pequeno, para vocês verem, mas o fato é que, desde o início, o Fistel ele tem sido predestinado. Quer dizer, isso aqui, o Fistel ficou meio Coca-Cola, né? A aplicação no início era normal, depois ficou light, agora é zero, né? Não tem efetivamente nenhuma aplicação na finalidade interventiva. Aqui eu trago detalhamento, não quero cansar vocês muito com esses números, mas só para a gente ter uma ideia, né? Quer dizer, isso é o dado do TCU, né? E dado de 2017, hoje a coisa deve estar até pior, né? Quer dizer, dos 85 bilhões arrecadados, quase nada foi utilizado efetivamente na finalidade daquela taxa. E aí, faço só um parênteses para lembrar aos colegas que a taxa é uma espécie de tributo que, desde sempre, pode ser cobrado quando há a prestação de serviço público ou colocação dele à disposição. E, evidentemente, que o montante da taxa deve ser exatamente o necessário para a prestação daquele serviço ou colocação dele à disposição. Não mais do que isso, né? Não estamos falando de um imposto qualquer que pode ser cobrado e usado sem carimbo, sem uma destinação específica, mas é precisamente o que tem acontecido. E aqui trago uma pizza só para facilitar a compreensão, para vocês verem que só 4,37% dos recursos foram aplicados pela Anatel, ou seja, na finalidade da taxa. E desses 4,37%, só 21% foram direcionados especificamente à atividade de fiscalização, que é o pressuposto de criação da taxa. Quer dizer, a gente vê que aqui a lei tem sido, no que tange a destinação, tem sido flagrantemente descumprida e em valores que são realmente muito impressionantes, né? Se a gente fosse aplicar todo esse valor arrecadado na Anatel, daria para mudá-la para a Mesquita Dourada de Abu Dhabi, né? Ficava lá, a Anatel ainda sobrava dinheiro, né? Quer dizer, evidentemente que a gente não precisa pensar muito para concluir que é preciso suspender urgentemente a cobrança desse tributo, né?
Tribunal de Contas da União, o TCU, ele responde essa questão dirigida pela organização, onde estão os recursos, né? O próprio TCU aponta que 79,3 bilhões não foram usados. Mas aí o mais curioso, 41,5 bilhões o TCU não sabe em que foi aplicado. O Tribunal de Contas é que informa isso. Quer dizer, não tem ideia do que fizeram com 41,5 bilhões de reais. É uma coisa impressionante. Assim, aqui nós estamos diante de uma pedalada que é muito mais grave do que aquela que derrubou a madame, né? É uma pedalada impressionante, né? Quer dizer, menos, e de novo, até aí que é o dado da própria Anatel de maio de 2018, menos de 1% do produto arrecadado foi destinado à fiscalização do serviço de telecom. E aí que uma notícia curiosa, da Exame, em junho de 2016, dizendo com R$14, não é 14 milhões, R$14 em caixa, a Anatel está perto de parar. A Anatel devia conta de telecom, Vasco. Não pagava conta de telecom a Anatel, porque não tinha caixa, né? Pagou? Senão corta. Com 84 bilhões de reais arrecadados naquela... não, ele falou que eu posso descumprir os 5 minutos, agora eu vou embora, né? Já levantou os 5 minutos no primeiro ainda. Então é o seguinte, o fato da vida é que... eu vou antecipar um pouquinho aqui, para tentar ficar dentro do tempo, mas o fato é que o valor arrecadado com a TFI e TFF é quase 100 vezes maior, superior ao que gasta a Anatel. Quer dizer, é uma coisa realmente ridícula, né? O Conselho Federal do OAB, diante dessa situação toda alarmante e em face da inércia dos incumbentes, propôs uma ação civil pública narrando esse cenário e objetivando, então, a suspensão dos recolhimentos e a adequação da destinação orçamentária desses valores. Eu tenho a honra de ser advogado da OAB nessa ação. Nós conseguimos uma medida liminar, mas, infelizmente, ela foi revogada através de suspensão de segurança no tribunal. Uma pena. Depois eu vou deixar com vocês todos isso aí, enfim, depois a gente lê junto, quem quiser adesão. Foi uma pena, mas o fato é que essa liminar foi suspensa. Depois tive notícia de uma outra ação aí proposta pelas empresas, objetivando a suspensão dos recolhimentos, com base no mesmo racional que já foi validado pela juíza aqui de Brasília, ou seja, de que há uma destinação evidente desses recursos, mas a liminar parece que ainda não foi deferida, né? Então, o cenário, como vocês podem ver aqui, é realmente complicado, né? E nos faz lembrar a advertência de Conrad Hess, né, que a necessidade não conhece princípios, né? Havendo necessidade, o governo lança a mão naquele caixa e não está nem um pouco preocupado com a cerimônia, com as regras constitucionais e legais para a utilização e aplicação daquele valor. E, infelizmente, no que tange às contribuições de intervenção no domínio econômico, a situação aqui não é diferente, né? E só importante a gente lembrar, para contextualizar, né, quer dizer, a Constituição Federal prevê que compete à União instituir as CIDs, né, as contribuições de intervenção no domínio econômico, observado esses requisitos, né? Mas a CID ela tem um regramento constitucional e legal muito específico, né? E é preciso aqui que a gente lance mão de algum arsenal teórico só para ter em mente que a CID não pode também ser tratada como um tributo qualquer, né? O professor Marco Aurélio Grego, que fez um dos pioneiros de estudos sobre esse assunto, lançou uma série de propriedades que devem ser alvo das contribuições de intervenção. Eu não vou me deter sobre uma por uma, porque não vai dar tempo, mas, de uma maneira geral, diz o professor Marco Aurélio Grego, só é preciso criar uma contribuição de intervenção no domínio econômico quando alguns fatores estiverem identificados. O primeiro deles, evidentemente, algum setor descompassado na economia que justifique uma intervenção, mas uma intervenção que tenha dia para começar e dia para acabar. Não pode haver uma CID perene, porque não pode haver uma intervenção perene. Quer dizer, então, finda a necessidade de intervenção naquele setor da economia descompassado deve ser extinta a própria contribuição por perda da sua finalidade. Mas o que a gente vê hoje no Brasil é que as CIDs, não só a CID Telecom, Zé Américo, outras, CID Combustível, CID Royalties, elas se perenizam no ordenamento como se um imposto qualquer fossem elas.
Isso é muito grave, porque a gente está praticamente sem parâmetros de controle, sem ferramenta de controle para a manutenção dessas contribuições de intervenção do domínio econômico, e esse é o pano de fundo do FUST, né? Bom, aqui é uma situação muito curiosa, né? Que a gente está diante de uma contribuição para fomentar um setor que praticamente não existe mais, né? É como lançar um prédio já em ruínas, né? Não tem sentido a manutenção de uma contribuição destinada à universalização da telefonia fixa. Quer dizer, é uma coisa absolutamente antagônica, tipo da coisa que a gente não precisa nem explicar muito, né? Porque é tão evidente, mas o fato é que ela continua válida, o FUS, uma bomba de sucção na receita mensal das empresas de telecomunicações, a 20 bilhões arrecadados, e, a exemplo do que se dava com as taxas, o produto também não vem sendo utilizado na finalidade interventiva, né? E aqui há outro fenômeno curioso, que a arrecadação não está nem ficando mais integralmente com quem pode intervir, que é a União Federal, né? Veja o seguinte, mais de 2 bilhões foram liberados aqui por força da DRU, da desvinculação de receita da União, né? Para passar para estados e municípios. Como é que estados e municípios vão intervir no setor de telecom? Quer dizer, evidentemente é impossível. Mas, talvez essa seja a prova mais descarada da predestinação que nós estamos assistindo, né? 15 bilhões foram desvinculados por medida provisória. E medida provisória que desvincula aquele valor e manda aplicar para fazer superávit primário ou manda utilizar em outros gastos, né? Quer dizer, não se tem realmente nenhuma preocupação com a finalidade interventiva. E aqui o curioso é o seguinte, primeiro, o TCU, claro, já reconheceu isso, porque o número ridículo de 0,0002% só que foi aplicado na finalidade interventiva. E aí vejam o seguinte, aqui também nós temos 76 milhões que não apareceram, não fechou na conta do TCU esse valor, e há um reconhecimento dos próprios agentes públicos, vou passar aqui, porque senão não vai dar tempo, dos próprios agentes públicos, no sentido da inutilidade desse FUS. Vejam que curioso, os ministros de telecomunicação, Eunício, 4 a 2005, com o FUS nós temos 0 projeto em andamento. Paulo Bernardo, propondo o descontingenciamento, porque o FUS não faz mais o menor sentido, né? Ex-presidente da Anatel, dizendo o FUS está exaurido, os recursos do fundo acabam sendo destinados para cobrir outras despesas, né? Secretário de Telecomunicações do MCTIC, e esqueçam o FUST, não há a menor chance desse dinheiro voltar a ser reinvestido no setor. Quer dizer, é uma situação realmente escandalosa, porque você tem aqui agentes do governo federal declarando expressamente que não vão cumprir a lei. Tudo bem que brasileiro viola tudo que é lei, né? Até a lei da gravidade foi um brasileiro que violou, né? Mas aqui o que se dá é uma situação escancarada, que ninguém está preocupado mais com o cumprimento da lei, né? E há, vocês sabem, uma judicialização desse assunto, mas como a judicialização é anterior a esse cenário de predestinação de hoje, o judiciário vem entendendo que não deve apreciar esse argumento. Mas aí eu conclamo os colegas à reflexão, acho que talvez seja o caso de a gente voltar, Peroba, com esse assunto e mostrar que a predestinação macula a própria razão de ser da contribuição. E aqui há um outro ponto, uma outra, eu ia deixar para o final, mas acho que já estou no final, né? Uma outra discussão também patrocinada pela OAB, que é a ação de constitucionalidade por omissão mediante o Supremo, onde essa situação do FUS é ponderada ao Judiciário e se pede, então, que o Supremo, ao menos, determine que o Congresso defina novas políticas públicas para a aplicação daqueles valores. Quer dizer, a coisa já está numa situação que ninguém acha mais que vai receber aquilo de volta, mas que, pelo menos, se definam políticas públicas razoáveis para a aplicação daquele valor. Evidentemente, telefonia móvel é banda larga, né? Isso aí vocês, enfim, vão saber muito melhor do que eu, mas o fato é que alguma coisa de útil no setor pode ser feita com aquele dinheiro. Então, a última é que se devolve o dinheiro. A penúltima esperança é que, ao menos, se definam políticas públicas para a aplicação desse recurso monstruoso hoje nas mãos do governo federal. Eu tinha outras considerações aqui também sobre o Funtel,
mas onde a situação é muito parecida. Eu não vou tomar mais o tempo dos colegas com esse assunto, só lembrar que há um precedente interessante do Supremo Tribunal Federal, onde ele aponta que, bom, enfim, depois eu deixo com vocês isso, mas onde o Supremo aponta a impossibilidade de utilização de recursos de contribuição de intervenção, era caso de combustíveis, em outras finalidades, né? Então, essa talvez seja uma tábua de salvação para a gente pretender que os recursos do FUST não sejam predestinados. E também há uma decisão interessante relatada pela ministra Carmen Lúcia, no caso da Lei Complementar 110 do FGTS, onde o Supremo admite ser possível que a norma nasça constitucional, mas adquira contornos de inconstitucionalidade consoante a sua aplicação, né? Eu acho que talvez esses sejam os pilares aí para a discussão, mas eu já estou estourado no tempo, descumpri minha promessa de brevidade, vou deixar esse ponto para a gente discutir aqui com os colegas que conhecem o assunto muito melhor do que eu. Muito obrigado pela paciência. Agradeço ao Bixara pela excelente, entusiasmada palestra. Só um breve apontamento sobre as observações que o Bixara fez. Estudando um pouco o tema, inclusive o controle, a constitucionalização dos parâmetros de controle da taxa, a gente descobre que antes da emenda 18 de 65, que foi editada justamente com um dos objetivos dela era estabelecer parâmetros de controle de validade das taxas, o cenário era meio caótico. Então, municípios, estados e a União Federal instituíam taxas a qualquer título, com uma justificativa legal qualquer, afetando alguma finalidade qualquer, e cobravam esses valores sem serem importunados. E, na obra do Aliomar Baleiro, é possível encontrar protestos muito veementes do Aliomar Baleiro, que foi um grande homem público, foi ministro do STF, foi parlamentar, congressista, e também professor, foi um grande catedrático. E o Aliomar Baleiro se referia a essas taxas como pseudotaxas. Falava em conceito ônibus, cabe tudo, é só falar que é uma taxa que pode cobrar. Eu acho que a gente está diante desse caso aqui, tanto em relação às taxas quanto às contribuições. A parcimônia dos órgãos encarregados do controle, Poder Judiciário e demais órgãos envolvidos no controle, possibilitou que, a título de taxa, fosse cobrado um tributo que não tem a menor pretensão de prover recursos para aquela atividade fiscalizatória da Anatel que a lei anuncia. E o Bixara destacou a situação de 2016 da Anatel, que estava enfrentando graves restrições orçamentárias, mas, assim, a gente entende, a gente sabe que, de fato, o orçamento da agência é subdimensionado, por conta da dinâmica orçamentária, do jogo orçamentário, a agência vem sendo prejudicada ao longo do tempo, mas, ao que tudo indica, a situação melhorou um pouco ao final de 2017, depois que o TCU resolveu dar uma enquadrada no Poder Executivo, questionou, né, diante de tantos recursos, como é que a agência pode estar com essas dificuldades, e pelo menos uma declaração que o presidente da agência, o presidente do Conselho Diretor, Juarez Quadros, deu ao final de 2017, foi noticiada, disse ele que, graças ao bom Deus e ao TCU, a proposta da agência para o orçamento de 2018, para a lei orçamentária de 2018, havia sido acatada. E essa proposta prevê 223 milhões para custeio e investimento, ao passo que a previsão de arrecadação do Fistel, das taxas, é de mais de 2 bilhões. Então, mesmo num cenário que a agência vem sendo contemplada, vem sendo prestigiada, a discrepância é enorme, é muito significativa. E uma última observação sobre o FUST, o Bixara se referiu à ADO 37, ADO 37, proposta pelo Conselho Federal da OAB, uma atitude muito elogiável, aliás, porque esse era um tema que era absolutamente ignorado, e ficava à margem dos debates. A própria Anatel, né, essa ADO 37, ela diz que a aplicação do FUST é limitada por lei ao STFC, que essa modalidade perdeu a centralidade que ocupava nos anos 2000, isso é óbvio, isso é facilmente constatável, e que os principais objetivos relacionados ao serviço universal foram atingidos por meio de recursos das próprias empresas, por meio do atendimento aos PGMUs. Ou seja, as próprias empresas já conseguiram levar a universalização a um nível satisfatório da STFC. Ainda assim, o Judiciário vem chancelando, vem permitindo que se cobre todo mês 1% da receita bruta de telecomunicações das empresas, o que é lamentável. Bom, passar agora a palavra ao Luiz Roberto Peroba,
para ele fazer a sua apresentação e suas observações. Fernando, muito obrigado. Queria cumprimentar o Bichara pela apresentação, José Américo, um prazer estar na mesma mesa e dividir a apresentação aqui com vocês. O que já me deixa entusiasmado logo de cara é que, de um tempo para cá, a gente tem começado a tratar dessas questões sempre fundamentadas ou amparadas por números. Muito tempo a gente discutiu no Brasil e as próprias decisões judiciais, elas estavam, de alguma maneira, desassociadas da realidade. A gente está vendo cada vez mais a academia se concentrar nisso, e algumas das escolas têm se dedicado muito a isso. Na GV, que tem como fundamento a ideia de direito e desenvolvimento, no mestrado profissional da GV hoje em dia, você não vê uma tese de mestrado que esteja desassociada de fundamentos econômicos ou do que, de fato, a gente está vendo na realidade. Então, isso deixa realmente a conversa muito mais clara. Toda vez que a gente pode fugir exclusivamente para a teoria e tergiversar sobre as diversas interpretações sobre um determinado texto, a chance da gente se desassociar da realidade é muito grande. Prova disso, acho que o que, de alguma maneira, deixou isso muito claro foi a última votação que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal sobre a questão da prisão do presidente Lula. O único voto, pelo menos na minha concepção, independentemente de concordar ou não com o resultado, foi do ministro Barroso. Era a única pessoa que tratava do assunto com clareza e realidade, porque trazia números reais do que está acontecendo, do que a sociedade enfrenta, etc. e tal. Me parece ser uma tendência, eu fiz questão de mencionar isso, porque a gente acabou de ver um ministro do Supremo importante, que lidera votações, passando a não mais se concentrar exclusivamente na análise, na interpretação teórica de uma questão, mas daquilo em face da realidade. O que nós estamos vivendo? Será que é razoável interpretar a regra dessa maneira, se na realidade nós estamos vivendo outra coisa? Então, esse assunto ganha um brilho especial, esse especificamente, por tudo que foi tratado aqui, quando a gente começa a lidar com esses temas amparados por números e por realidade, ou seja, o enfrentamento do que, de fato, a gente vem vivendo. Normalmente, eu trago também algum tipo de slide que fala sobre a carga tributária total, especialmente quando a gente trata especificamente do setor de telecomunicações, é uma delícia, então, para qualquer tributarista apontar as ilegalidades e indicar que o Brasil, de longe, é o país que mais tributa um serviço essencial, ou seja, que está totalmente na contramão do que o resto do mundo vem fazendo. Eu tenho um dos slides que eu não trouxe aqui, compara vários países, uns 30 países, países da América do Sul, países europeus, países da Ásia, e mostra como o Brasil está totalmente desbalanceado em relação à tributação desse serviço específico. Assim, não podia ser diferente. O resto do mundo entende que essa é uma das atividades que mais tem que se desenvolver, porque a atividade digital passou a ser uma das atividades mais importantes. Se você não tem capacidade de expandir a rede no país, por que eu vou ter aqui algum núcleo de desenvolvimento e inovação? Não é à toa que dificilmente nós vamos viver aqui uma situação como a gente vive no Vale do Silício, ou vive em Israel, ou vive na China, ou vive na Índia, ou qualquer outro país que tenha isso bem desenvolvido. Então não temos nem rede bem instalada, depende da cidade que você está, nem Wi-Fi funciona direito. Por que alguém ia trabalhar aqui para desenvolver inovação? Ou seja, certamente, enquanto a gente não se preocupar com isso, a gente vai estar alguns passos atrás. O Vasco, na apresentação dele no primeiro painel, mencionou, fez algum tipo de comparação entre os países do BRICS, que de alguma maneira a gente pode identificar como países comparáveis, e a Rússia, de longe, era o país que mais tributava e chegava a alguma carga, algo como 18% mais ou menos. No Brasil, nós estamos falando de mais de 50% sobre o setor de telecom. O que significa isso, na verdade? Nós estamos falando de 3 assuntos importantes. O primeiro é, eu estou tirando 50% da receita do setor privado e dando, ou colocando na mão do setor público. Evidentemente que o setor privado tem que, de alguma maneira, ajudar o Estado a se sustentar e manter e ele cumprir as obrigações normais. Mas toda vez que eu crio alguma incidência tributária, eu tenho que pensar 20 vezes, porque eu estou tirando o dinheiro de investimento em alguma coisa relevante e passando ao custeio. Então, eu estou deixando, de alguma maneira, permitir que as entidades privadas se evoluam, se desenvolvam. Especialmente nesse caso, onde a gente precisa de expansão clara pela importância da atividade, pelo que significa a economia digital nos próximos anos, uma decisão de tirar mais de 50% da mão dessas empresas e levar para o poder público já é alguma coisa preocupante, já é algum assunto que a gente tem que tomar muito cuidado. Nos montantes que a gente está tratando, então, absurdo, os valores são realmente absurdos. Pior do que isso, que acho que é o caso que a gente está tratando aqui, é sem saber qual é o uso. Se a gente pelo menos soubesse o uso, ainda vá. A gente poderia, no mínimo, fazer algum tipo de reflexão e comparação. Se deixar na mão da iniciativa privada seria melhor do que deixar na mão do poder público. Nesse caso, não tem a menor dúvida, a gente nem sabe para onde vai. Então, já é pior. Eu preferia saber onde está indo, pelo menos para fazer algum tipo de crítica.
Então, acho que esses pontos são fundamentais para a gente introduzir a discussão aqui, para entender que, daqui para frente, dificilmente nós vamos discutir esses temas, especificamente do Poder Judiciário, na teoria. Acho que o Bishara, nesse aspecto, tem toda a razão. Nós temos ações importantes, eu vou mencionar isso, algumas delas patrocinadas pelo Bishara, pelo Conselho Federal da OAB. O tema vai cada vez migrar para mostrar para os ministros do Supremo Tribunal Federal qual a realidade dessa situação. E, assim, eu duvido que a gente vai ter decisões parecidas como a gente teve há décadas atrás, que se concentravam exclusivamente na interpretação teórica da questão. Me parece que o país está se movimentando dessa maneira, o Supremo Tribunal Federal está se movimentando dessa maneira, a academia está se movimentando dessa maneira, então esse tema certamente vai ser tratado com muito mais realidade. Deixa eu pegar a tal coisinha que muda aqui os slides. Eu trouxe alguns poucos slides para estar... Onde? Para Deus? Não. Para onde vai aqui? Bishara, você que... Esse aqui, não é? Ele vai... sim. Eu acho que um dos pontos mais importantes, o Fernando tratou na exposição inicial dele, o Bishara tratou na apresentação. Eu acho que foi o relatório feito pelo TCU. Já foram alguns, o último deles bem amplo, fala inclusive de Condecini. Eu acho que a ideia de efetivamente se concentrar nos números e mostrar a realidade foi fundamental. Então, o pano de fundo dessa história é, a gente tem agora, além de entidades privadas tratando do assunto, um órgão que deveria cuidar da organização dos recursos do poder público, tratando da matéria com transparência. Por que eu digo isso? Porque toda vez que esse tipo de análise é feita pelo poder, por entidades privadas, há uma reação normal do poder, vai saber se esse número é verdadeiro, eu não acredito nisso, etc. e tal. Isso foi feito de maneira, sem dar direito ao contraditório, etc. e tal. Então, acho que o bem que esse trabalho trouxe para toda essa conversa, essa disputa, é que, de fato, agora nós temos números inquestionáveis, números fornecidos pelo próprio poder público, do órgão que deveria fazer esse tipo de coisa. Então, a iniciativa do Congresso Nacional em, efetivamente, levantar essa questão e minimamente sugerir o estudo dela, acho que transformou ou deu cores ao debate que nos permite, efetivamente, tratar com um pouco mais de realidade essa questão. O acórdão do TCU 749 de 2017, ele é fundamental. Vou mostrar aqui algumas telas, eu extraí algumas telas desse acórdão para mostrar rapidamente também o quanto desses recursos é efetivamente utilizado na destinação inicialmente pré-determinada, mas o mais importante do que tudo isso são as conclusões desse acórdão, que identificam, de fato, que não há, em primeiro lugar, a destinação adequada e não há nem transparência suficiente nesse número. O próprio TCU, muito embora identifique que não há irregularidades do ponto de vista legal nessa questão, ele não entrou tanto nesse aspecto, mas ele fez questão de depois determinar algumas modificações e providências para que os órgãos tivessem ainda mais transparência. Não é possível, ainda com esse trabalho, se fazer uma avaliação total dessas questões. Mas, rapidamente, sobre esse assunto, o Bishara já mostrou alguns desses dados, passando por cada uma dessas contribuições. No Fistel, tem apenas 5% dos recursos aplicados na destinação. No caso, especificamente do FUST, 0,02, é um número que o Bishara contou, choca realmente, efetivamente. Todos esses slides são extraídos do próprio relatório do TCU. Hein? No caso do Funtel, também 50% dos recursos são desvinculados das finalidades originais. E aí, no caso da Condecini, nós estamos tratando especificamente aqui de uma outra agência, da Ancine, eu vou criar uma contribuição de intervenção no domínio econômico dessa atividade específica, e nesse recurso destino a finalidade que eu inicialmente imaginei. Olha lá, especificamente no caso da DRU, tem um valor considerável que foi desvinculado, benefícios previdenciários. Cria uma Condecini para destinar recursos a benefícios previdenciários. Quer dizer, afeta todo o setor que produz conteúdo audiovisual e as empresas de telecomunicações, que, em princípio, nem tem tanto a ver com isso, para pagar benefícios previdenciários sem transparência nenhuma. Então, esse relatório, de alguma maneira, traz um pouco de cor ao debate e mostra a realidade dessa situação. Qual a situação que a gente viveu no Brasil? Eu acho que
esses comentários todos da conclusão do TCU eu já fiz, eu vou enfrentar o problema mais importante, que é o posicionamento do Poder Judiciário. Qual o problema que a gente viveu em relação a isso, que é a maneira como o nosso sistema tributário foi construído de maneira tão desorganizada. E se falou um pouco sobre isso no primeiro painel, que tratou de reforma tributária, mas, na minha opinião, 3 questões que foram trazidas pelo Poder Executivo no início dos anos 90, enfrentadas pelo Poder Judiciário, trouxeram um caos total ao sistema. Acho que o presidente à época era o Fernando Henrique, o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, mas tiveram 3 debates fundamentais. O primeiro deles, posso criar tributo por medida provisória. Então, passou a ser simples no Brasil não ter que levar esses temas necessariamente ao Congresso Nacional para debate. Ou seja, o Executivo toma uma decisão, muitas vezes simplesmente apoiado por entendimentos da Receita Federal, aquele negócio vira imediatamente lei. Naquela época, um segundo julgamento tão importante quanto esse era a possibilidade de repetição das medidas provisórias. E o Supremo Tribunal Federal, naquela época também, a gente vivia um momento de crise econômica efetiva, também entendeu que era possível se repetir medidas provisórias. Nós tivemos medidas provisórias repetidas por 8 anos, mensalmente reeditadas por 8 anos. Ou seja, o tributo passava a ser perene. Nós estávamos tratando uma situação provisória que deveria ser levada ao Congresso e ele passava a ser perene. Mas o terceiro ponto, o terceiro julgamento que eu gostaria de mencionar aqui, que talvez era o mais importante, é aquele que tratava das contribuições sociais. Então, as contribuições sociais, que era o tributo, que não dividia recursos com estados e municípios, de alguma maneira mexia até com a federação, passou a ser criado, independentemente de aprovação de lei complementar, ou seja, medida provisória, de maneira reiterada, não precisava ser dividido com estados e municípios, e a destinação não era relevante para se definir a sua constitucionalidade. Então, você criava uma contribuição social, você contava uma história inicial sobre qual seria aquela finalidade da contribuição, mas depois, para o Supremo Tribunal Federal, essa questão era uma questão exclusiva de orçamento. Ela não era relevante o suficiente para determinar se aquela contribuição era inconstitucional ou constitucional para que o contribuinte pudesse não pagar ou pudesse pedir valores de volta, pudesse repetir valores. Esses 3 julgamentos combinados deram na mão do governo federal, naquele momento, um cheque em branco. Foi a ditadura tributária. A gente, por alguns anos, por uma década, a política tributária brasileira ficou na mão do presidente da República, sem ninguém poder colocar o dedo naquilo, depois dessas 3 decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente, hoje em dia, fala do nosso sistema caótico e complicado, nós estamos falando dessa época, hein? Antes disso, 10 anos, a gente voltar 10 anos atrás, início dos anos 90, nosso sistema era muito diferente disso. Nossa Constituição era bem simples, nós tínhamos poucos tributos, o Código Tributário Nacional funcionava razoavelmente bem. Esse período todo, a gente teve um aumento de carga tributária, nós estamos de 23% para 38% do PIB, em 10 anos. A gente, de alguma maneira, fala, porque o Plano Real foi bom, porque a gente efetivamente organizou a moeda e não teve mais inflação. Mas isso, a contrapressão foi essa. Foi isso que pagou uma moeda estável. Foi 15% de aumento no PIB em relação à sua arrecadação. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente para saber desconstruir o sistema. Foi assim que ele foi construído. Então, a gente tem que entender como ele foi construído para poder, efetivamente, desconstruir. Eu menciono aqui as decisões que foram dadas à época, assim, rapidamente, só para que a gente tenha uma ideia, mas, de fato, as decisões daquele momento eram todas na linha de dizer o seguinte: toda ação movida por contribuinte era, eu não vou analisar a inconstitucionalidade de regra baseado em argumento de orçamento. Então, se de fato o dinheiro não está indo para o lugar que deveria ir, pode alguém que se sentir legítimo a pleitear alguma questão orçamentária e determinar que os recursos devam ir para o lugar correto, tudo bem. Senão, o contribuinte continua pagando, a obrigação dele pagar o tributo não é inconstitucional por essa questão. Já nos anos 90, a gente começa a ter alguma indicação de que esse tema poderia ser relevante. Nesse caso, que é o último item aí da tela, recurso ordinário 183.906.6, já existe alguma menção, o ministro Carlos Veloso votou nesse processo, já existe alguma menção numa lei que falou, em relação às contribuições sociais e contribuições parafiscais, eu acho, Supremo, que nós temos que parar para ver. Porque não é a mesma coisa. Nesses casos, como existe uma pré-determinação de vinculação, ela está ligada ao próprio fato gerador do tributo, a própria ideia do que foi o tributo. A vinculação é fundamental para a análise se o tributo, de fato, é devido ou indevido, se ele é legítimo ou ilegítimo. O caso era um caso de ICMS, mas ele pede para fazer um parênteses e faz uma página e meia no voto dele, tratando exclusivamente dessa questão. Ele falou, nesse caso de contribuições, especificamente, eu acho que o Supremo deveria se concentrar nessa matéria, em algum momento deveria julgar, porque aqui me parece que a questão a questão é bem diferente.
E aí, passando para o que interessa, eu trago aqui 2 ações. Uma já foi mencionada pelo próprio Bichara, ele é o advogado que conduz essa ação direta de inconstitucionalidade que trata especificamente do FUST. E uma outra ação relevante é o mandado de segurança coletivo em nome do Sinditelli. Eu sou o advogado dessa ação. Nessas 2 ações, nós temos como pano de fundo essas questões todas. A gente, além desses 2 casos, tem um que eu mencionei aqui, que é a própria discussão da CID, discussão geral. Uma série de associações agora estão entrando com uma amicus curiae nesse caso da CID. Eu acho que esses 3 casos combinados nos permitem levar o tema ao Supremo Tribunal Federal com essa ótica relacionada à realidade, o que está acontecendo, com os números disponíveis pelo próprio TCU e números que podem, de alguma maneira, ser complementados pela iniciativa privada, mas, de alguma maneira, jogando um pouco de realidade nessa história e buscando essas manifestações que ocorreram nos últimos tempos do Supremo, na linha de que, no caso das contribuições, de fato, a inconstitucionalidade pode ser vista de uma outra forma. E aí, já para concluir aqui a minha apresentação, o que eu entendo possível, o que eu entendo que pode acontecer efetivamente no Supremo. Eu acho que o Supremo, com a composição atual que tem, ela está bem sensível a essas situações. A gente tem visto uma série de julgamentos tributários onde tem prevalecido a posição do contribuinte pelo fato do poder público, de fato, não ter respeitado os limites ou as limitações previstas na Constituição. Nesse caso, nós estamos tratando especificamente de uma inconstitucionalidade superveniente. Ou seja, a inconstitucionalidade não está prevista originalmente na criação da regra. Então, se ela, de fato, deve intervir naquela esfera específica da economia, depois a realidade tem que mostrar que isso acontece. Ou seja, é uma questão, efetivamente, de prova. É você levar ao Supremo Tribunal Federal evidências de que, na prática, aquela ideia inicial prevista na construção do fato gerador não foi aplicada. É assim que o Supremo Tribunal Federal trata essas questões quando tratou de outros temas não tributários. Essa ideia de inconstitucionalidade superveniente é uma coisa que já foi tratada e reconhecida no Supremo, e eu entendo que ele pode examinar numa mudança de cenário jurisprudencial. E eu estou falando de mudança de cenário, eu estou me referindo àquela jurisprudência dos anos 90. Hein? De fato, faz pelo menos 2 décadas ou décadas e meia que o Supremo não examina essa questão efetivamente. Então, existe a necessidade de comprovação por dados concretos e robustos, que a finalidade realmente não foi atendida. Ou seja, a regra poderia ser decretada inconstitucional por uma situação superveniente, que é a não aplicação para os destinos que foram indicados. E, nesse aspecto, a transparência foi fundamental. Ou seja, é aquele ponto que eu inicialmente tratei aqui na minha exposição. Essa ideia da gente tratar os trabalhos, mesmo acadêmicos, muito mais relacionados aos números existentes, à realidade, e a gente conseguir demonstrar o que efetivamente tem acontecido para levar esses temas ao Supremo, passa, na minha opinião, ser ponto fundamental para a discussão dessas teses na Suprema Corte. Eu não mencionei aqui, mas só para concluir meu raciocínio, a situação é tão grave, tão caótica, que eu acho que, além dessas questões, se fosse autoridade pública na Anatel, estaria muito preocupado em conviver com uma situação como essa, seja como iniciativa legislativa ou até mesmo como função da autoridade pública. Eu não sei se ficaria confortável de trabalhar num órgão e cobrar tributo quando eu me deparo com a realidade como essa. Eu como autoridade pública, não sei se continuaria cobrando, fiscalizando e arrecadando tributos com essas situações. Eu não vou duvidar, em algum momento, que existam movimentos na linha de até responsabilizar as autoridades públicas pelo que está acontecendo. Porque, claramente, a situação é ilegal. Então, se eu continuo cobrando alguma coisa que, por pré-determinação constitucional, é inconstitucional, e eu, enxergando a realidade, continuo me movendo, a gente tem até tipo penal para essas situações. Então, eu não tenho dúvida que os contribuintes vão se movimentar de alguma maneira. Olhando essa realidade, não tendo dinheiro na iniciativa privada, não vai ficar todo mundo quieto. Então, eu concluo a minha apresentação com esse ponto específico. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço ao Peroba, que fez observações muito relevantes no que toca ao tema das contribuições. E, de fato, ao longo das últimas décadas, desde a promulgação da Constituição, o Supremo deixou correr solto. A culpa, a falta de parâmetro de controle é do Supremo, seja porque, ora, deu a ideia de referibilidade uma amplitude tal que atinge toda a sociedade, seja porque deu menos importância ao controle da aplicação dos recursos, mas também, como o Peroba bem destacou, parece que a gente está chegando em um momento em que as coisas podem mudar. Em algumas manifestações recentes, o Supremo indicou que vai se debruçar sobre esse tema. Eu destaco aqui uma nota de rodapé aqui do trabalho, uma do voto do ministro Gilmar Mendes, na ADO 25, aquela que discutia
a compensação aos estados pela União Federal por conta da desoneração de ICMS na exportação. E o ministro Gilmar Mendes se debruçou, passou a detalhar algumas questões da federação, o federalismo fiscal brasileiro, e deu muita ênfase à estratégia da União Federal de lançar mão das contribuições para burlar o Pacto Federativo, para burlar a repartição de receitas. Ele diz aqui, inclusive, que isso foi uma estratégia do governo federal para fugir das limitações constitucionais aplicáveis aos impostos, etc. e tal, e que promoveu efeitos perversos. Então, tudo indica que, muito em breve, o Supremo voltará ao tema e, com outros olhos, imagino eu, já tendo visto o que aquela falta de controle, falta de parâmetro gerou esses tais efeitos perversos. Passo a palavra agora ao José Américo para fazer a sua exposição. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Boa tarde. Depois dos mestres tributaristas aqui, a chance de fracasso é de quase 100%. Peço complacência dos senhores. Vou trazer um tema que acho que todos os temas que nós tratamos hoje aqui talvez seja o mais fácil de a gente obter um resultado. De uma forma geral, falamos sobre reforma tributária, sobre a alta carga tributária, e a impressão que a gente ficou é que, apesar de constatar todas essas ilegalidades, de constatar o absurdo do tamanho da carga tributária, o quanto a carga tributária prejudica o crescimento, impede que o país se desenvolva, apesar disso tudo, fica sempre aquela impressão de que existe um superrealismo acima disso tudo, que é a necessidade de recursos e que, portanto, nada será feito e nem mudado. Então, nesse aspecto, Peroba, eu não sei, você jogou a culpa no Plano Real, me desculpa, eu vejo de outra forma, porque há 10 anos atrás, quando a carga tributária era 20%, já, sei lá, quanto tempo atrás, já a carga tributária era de 20%, aí você falou, não, a gente está com problema financeiro, vamos aumentar a carga, aí foi para 23%, aí depois, não, problema financeiro. Hoje nós estamos com a carga tributária no patamar de 35% e no fundo do poço. Quer dizer, não é uma questão exatamente de falta de recurso, que a falta de recurso é uma desculpa para se aumentar o tributo, mas não é a causa do aumento do tributo. A causa do aumento do tributo é a forma como nós vemos a solução para o país através de um Estado milagroso que vai ceder todas as benesses e representando uma panaceia geral. Quer dizer, então, a percepção de que é o Estado que provém, que, então, portanto, o Estado tem que ser provido de recursos, essa visão de que o Estado é que vai libertar a sociedade, é que fez com que os tribunais e o próprio Executivo e Legislativo se engajassem numa campanha de querer conceder tudo através de uma providência estatal e que, no final das contas, gerou uma situação de falência do Estado, sem prestação de serviço adequado, quer dizer, e agora eu concordo que a gente está num momento de inflexão, talvez, porque quando a gente chega no fundo do poço, repetindo muitas vezes o mesmo erro, tem uma chance, uma luz no final do túnel de que a gente entenda o que está acontecendo. E eu acho que a gente entendeu que o que está acontecendo é esse Estado tem que ser reformado. Não adianta a gente falar de reforma tributária sem, antes disso, entender que esse Estado providencial ele não existe, a não ser na fantasia. Quer dizer, uma política populista de querer fazer muitas benesses com a tributação vai levar a um cenário sempre desalentador como esse. Acho que, dentro desse cenário de impossibilidade de mudanças, então, em razão dessa super-realidade que vocês estão comentando, o meu tema é um tema onde eu tenho esperança de que haja mudança nele, e eu vou explicar o porquê, né? E aproveito essas palavras para já registrar a presença do conselheiro Aníbal e agradecer pela oportunidade que ele nos deu ontem de falar à Anatel sobre, inclusive, esse ponto de vista que nós vamos trazer aqui, porque, na verdade, o que nós vamos nos ater aqui, especificamente, a atuação da agência reguladora na qualidade de agente de arrecadação, ou seja, na sua função de agente de arrecadação,
certo? Basta uma mudança de atitude, basta uma mudança de comportamento em relação a quais são os seus objetivos, suas metas constitucionais e quais são os valores que a Constituição lhe reservou nessa atuação dos tributos regulatórios, que são aqueles tributos criados especificamente para o setor de telecomunicação, por diversas razões. Existe uma carga tributária também excessiva, que houve abuso, mas são tributos que, em tese, foram pensados para ter aquela... O negocinho de passar aí. Coisinha. Então, para contar essa história, eu quero começar pelo começo, que é um momento em que o país decidiu que o Estado não seria mais o empresário do setor de telecomunicações, o empresário monopolista ou quase monopolista do setor de telecomunicações, e passaria a explorar aquele serviço, não mais diretamente, entretanto, também não completamente ausente do mercado. Ele passaria a atuar mediante delegação dada a terceiros e com a criação dessa figura do agente regulador, que foi incorporado, então, ao nosso direito constitucional, nossa teoria constitucional, um instrumento do direito americano, para que, através dessa função, desse órgão da administração, mas um órgão especializado e que tenha independência e capacidade técnica, ele pudesse atuar como um gerente em busca da eficiência na prestação daquele serviço que agora poderia ser prestado. Ainda se passou 2 anos, até em 97 ter sido editada a LGT, criada em seguida a agência, e essa figura da agência reguladora, que nós trouxemos lá do direito norte-americano, ele pensar o seguinte, que tem uma história já o direito americano, a economia americana, por sua pujança, por sua atividade privada consistente já há bastantes anos, a figura da agência reguladora já tem uma certa tradição, já passou por uma determinada história. No começo, lá também, assim que se introduziu a figura da agência reguladora, era com o objetivo de que a agência pudesse praticar atos administrativos com saberes especiais na busca dessa eficiência, mas para casos concretos. Na medida que o tempo foi se passando, essas decisões em casos concretos foram se transformando em verdadeiras decisões abstratas de cunho geral, a tal ponto que, nos Estados Unidos, na década de 80, já havia uma inflação normativa de tal ordem que estava completamente engessado a atividade econômica em diversos setores. E se percebeu que era necessário desregulamentar, fazer uma grande desregulamentação das atividades e até cancelar bastante daqueles regulamentos, e foi feito isso na era Reagan, de modo que, naquele momento, as agências passaram, a partir dessa experiência, quer dizer, se aprendeu com os erros, lá teve esse aprendizado, e a agência voltou a ter, então, uma atuação mais ex-post. Na crise de 2008, novamente, houve um clamor por regulamentação, se atribuiu à desregulamentação do setor bancário àquela crise. Na era Obama, houve uma grande sanha por regulamentar a atividade econômica, como se isso fosse uma grande medida protetiva contra crises. E, novamente, hoje a gente tem o efeito backlash dessa situação, que é um governo Trump, que criou uma regra que, para cada norma regulatória criada, teria que ser cancelada
2 normas regulatórias que existissem. No final do seu primeiro ano, ele estava comemorando, porque para cada norma regulatória criada, se cancelaram 22 normas outras. Um efeito backlash, ou seja, sempre que você tem essa inflação normativa, você gera um problema social, econômico, que leva a um efeito de fazer tudo diferente e contrário daquilo. No Brasil, essa competência normativa dos agentes reguladores tem uma discussão grande na doutrina, em especial porque a norma constitucional que estabelece essa delegação normativa, ela aparentemente ela é contraditória. O artigo 174 fala claramente como agente normativo e regulador da atividade econômica o Estado, que, no caso, é a União, no caso de telecom, porque a União detém com exclusividade a competência e o dever de prestar o serviço. E muitos viram nesse dispositivo uma delegação inominada para que a agência pudesse, então, legislar até sobre determinados temas. Uma visão mais tradicional, olhando também para o dispositivo dos atos constitucionais transitórios, o artigo 25, fala, não, espera aí, essa delegação não inclui a delegação legislativa, porque a delegação legislativa em matérias privativas da União é de competência exclusiva do Congresso. Está lá no artigo 25. Previsto isso no artigo 25. Mas, em matéria... E essa previsão constitucional tem muito a ver com a cláusula pétrea da tripartição de poderes. Imagina você, uma pessoa que cria a lei, julga a lei e executa a lei. Essa pessoa ela tem poderes supremos. Quer dizer, essa tripartição é uma questão de você cumprir o que está lá nos ditames mais fundamentais da Constituição. Então, em matéria tributária, sobretudo em matéria tributária, que tem um bloqueio dessa delegação legislativa para a agência, pelo menos explicitada em 2 artigos da Constituição, claramente, né, fica bastante claro que o papel da agência reguladora na questão tributária e, sobretudo, em sua atuação como agente de arrecadação, se restringe ao fiel cumprimento da lei. Para fazer com que a lei seja cumprida fielmente, que o agente regulador deve atuar. Agora, de fato, a vida... na prática, não é tão simples você saber quais são os atos que fazem com que você cumpra uma lei fielmente. Você tem uma diversidade de situações onde esse saber especializado, mesmo esse saber especializado, pode se encontrar com diversas opções. E ali, então, qual seria a atitude que ele deveria tomar? E também lá na teoria constitucional norte-americana, então, lá dessa época que eu mencionei, surgiu esse instrumento teórico que se chama, que não tem uma delegação inominada. A agência ela tem uma delegação instrumental, ou seja, a delegação que a agência tem na sua atuação, inclusive enquanto agente de arrecadação, é sempre para buscar as metas que a própria Constituição lhe impôs na sua atuação como agente regulador, que é maximizar a eficiência dos direitos dos usuários, maximizar a eficiência da política tributária, maximizar a eficiência das obrigações, da obrigação de manter um serviço adequado. Então, se não fosse assim, não faria muito sentido você tirar a competência de arrecadar tributos do fisco e transferir para uma agência reguladora. Se o objetivo da atuação da agência reguladora fosse a maximização
das receitas auferidas com a tributação, teria sido, então, mais adequado, talvez, do ponto de vista constitucional, preservar essa competência com o fisco, que tem tradição, sapiência e condições de fazer uma atuação, mesmo na fiscalização, com o objetivo de maximizar as receitas. Mesmo sendo um agente de arrecadação, a meta da Anatel nessa função deve ser aquelas que lhe foram impostas pela Constituição. Senão, não faria sentido essa transferência para a Anatel dessa capacidade, desse dever de arrecadar, né, dever poder. E essa visão instrumental, ele tem esse nome, curiosamente, porque ele decorre das ciências, dos estudos na cibernética, em especial de como se faz para programar uma máquina neutra. Você pode programar uma máquina neutra a partir de 2 critérios. Você pode fazer com que a máquina dê prevalência aos meios em detrimento do fim, de modo que o resultado final terá os meios preservados, embora o fim não seja garantido, ou você pode fazer com que a máquina seja programada para atingir determinado fim, de modo que, no processo de sua atuação, as escolhas dos meios serão condicionadas com aquele fim. E, já aqui na conclusão, eu acho que essa teoria cai tranquilamente, está perfeitamente acomodada no seio da nossa Constituição, porque é dever da administração pública promover eficiência. Então, essa delegação instrumental da agência e agora eu vou dizer por que eu estou esperançoso, conselheiro, porque hoje a gente tem alguns casos de tributos regulatórios onde, além de todas as questões que já foram colocadas anteriormente pelos meus colegas aqui, há uma majoração do tributo, ou uma majoração da carga tributária que decorre não da lei, mas que decorre da forma como o tributo é cobrado, ou decorre da forma como o tributo é interpretado pelo órgão que faz a cobrança do tributo. E, atuando dessa forma, como um ente de arrecadação, de maximizar a arrecadação dos tributos, e não como um ente que está buscando a eficiência da prestação de serviço, a eficiência da modicidade tarifária. Então, mudar essa postura, simplesmente mudar essa postura, se a agência simplesmente não deixar de buscar a maximização das receitas e passar a buscar aquilo que é a sua obrigação constitucional, que são aquelas metas que nós vimos, essa simples mudança de postura já trará segurança jurídica, já trará redução do contencioso, já trará redução de custos operacionais, ganho de eficiência. E eu estou esperançoso, porque são receitas que hoje elas não estão em lugar nenhum, porque é o que eu estou dizendo, ninguém está pagando esses tributos. Essa interpretação ela só está gerando contencioso tributário, ou seja, não tem tributo na mesa. Quer dizer, basta uma mudança de postura, de fato, certo? E aí a gente já teria, pelo menos, uma parte da questão bem encaminhada. Fernando, obrigado aí pelo tempo. Eu que agradeço, Zé, pelas suas observações. Acho que o José Américo tocou num tema importantíssimo quando a gente fala desses tributos regulatórios, desses tributos cobrados pela agência reguladora, que é o seguinte: a liberdade normativa de que a agência reguladora dispõe para legislar sobre a matéria regulatória, a matéria técnico-científica, telecomunicações, é uma. Quando a lei dita regulamentos, interpretando as normas tributárias, unificando a sua interpretação sobre a norma tributária, a sua liberdade normativa é outra. O Supremo admite que a Anatel, qualquer outra agência reguladora, Ancine, todas elas, produzam normas sobre direito regulatório com base em leis que apenas fixam estándares, leis gerais, normas, cláusulas abstratas. Em direito tributário, isso não é admissível.
A agência não pode extrapolar aquilo que determina a lei. O José Américo se referiu a duas discussões, principalmente, em que a gente nota que a agência reguladora, ao editar o regulamento para dar execução à lei, extrapolou os limites da lei, desbordou esses limites. Nomeadamente, a gente se refere à discussão sobre o FUST-FUNTEL e a fixação da base de cálculo das contribuições, a inclusão ou não das receitas de interconexão. O histórico legislativo dessas contribuições mostra que sempre foi a intenção do Congresso Nacional evitar a tributação em cascata dessas receitas, e, ainda assim, a agência, em 2005, editou um ato determinando que esses valores fossem tributados por cada empresa, criando essa incidência em cascata. E o outro caso é da cobrança da TFI na prorrogação das outorgas relativas ao direito de uso de radiofrequências. A agência vem cobrando nova TFI, nova taxa de fiscalização de instalação, quando da emissão da licença, para simples atualização da validade da licença, quando, na verdade, não há nova instalação nenhuma, que seria o fato que poderia dar origem à cobrança da taxa, que, aliás, essas estações vêm sendo, ao longo do tempo, elas são tributadas pela taxa de fiscalização de funcionamento anual, né? E revela mais um caso em que a agência reguladora adota uma postura de privilegiar a arrecadação, e num cenário que já é destacado aqui por todo mundo, em que não faltam recursos, não há necessidade de aumentar a arrecadação. As taxas geram recursos mais do que suficientes para custear as atividades da Anatel, para custear a Bolsa Família, para custear o que quer que seja. O FUST gera recursos que ficam a fundo perdido, já que assim, já não há mais a finalidade. E, a despeito disso, a agência vem tendo não vem sendo muito flexível em aceitar rever esses atos, e, por conta disso, o Judiciário, até aqui, vem dando razão às empresas, e aqui no TRF1, o TRF de Brasília, as empresas vêm conseguindo, com larga vantagem, a invalidação desses atos. Mas, enfim, é mais um ponto para reflexão. Antes de encerrar o nosso painel, queria aqui dar oportunidade para que a plateia se manifeste, levante dúvidas, enfim, interaja com os participantes. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Meu nome é André Saraiva, sou da Anatel. Minha pergunta vai para o Luiz Bichara, mas talvez o Luiz Roberto Peroba pode auxiliar. A gente foi mostrado, tanto agora como pela manhã, pelo professor André, a questão do total arrecadado do fundo do Fistel. Eu queria saber, já que o Peroba disse que está detalhando o mestrado profissional, a questão dos números, porque esse valor do Fistel ele inclui também as multas, como o Bichara mencionou, e os valores das outorgas. Se vocês separam, porque hoje os 80 bilhões inclui tudo isso, e nos outros países também se arrecada com leilão de espectro, 3G, 4G. Então, essa seria se há essa ponderação ou não, né? Porque aí a questão da predestinação ficaria só vinculada à TFI e à TFF. Né? Eu, como presidente entrão aqui, que quer se manifestar mais do que os palestrantes, eu vou tomar liberdade, porque eu tenho esse dado na cabeça. Porque aí eu passaria... Claro. Desculpa, Fernando. A outra questão seria se, nesses estudos que vão mostrando a evolução, se foi considerada também, porque, ao longo dos anos, a agência veio trabalhando para a universalização, então a gente aumentou a base, o acesso dos usuários. Então, o que a gente tinha de arrecadação em 97, em 2000, como a gente tem hoje 200 milhões de assinantes, então é provável não é mais os 17 ou 20 milhões lá. Então, tem um crescimento também devido a esse processo de universalização. E também o crescimento devido ao fato que a gente, se é considerado nessas daqui, o usuário antes usava só o STFC. E hoje a gente está arrecadando, mas arrecadando porque cada usuário ele tem o STFC, o SMP, o TV a cabo, o SCM. Então, também tem um crescimento devido ao acesso a vários tipos
de serviço, se isso está sendo considerado nessas críticas de predestinação. Obrigado. Só tomar a liberdade de antecipar a resposta à primeira pergunta. Os dados relativos só à arrecadação das taxas de 1997 a 2016 apontam para uma arrecadação de 35 bilhões a título de TFI e TFF, ante 3,73 bilhões de gastos da Anatel, que continua sendo uma discrepância enorme. A TFI e a TFF representam a principal fonte de arrecadação do Fistel, além, é óbvio, a gente sabe que há outras fontes, mas essa é a principal. E pegando um gancho até, porque esse debate está em voga, né? A gente teve ali o acordo do TCU no cumprimento da regra de ouro, e o TCU permitiu que o saldo do Fistel fosse utilizado para a União em qualquer finalidade. Ele parece que houve uma confusão, porque, de fato, o que se faz com o valor arrecadado, a gente pode até discutir se ele tem que ser, em relação a todas as taxas, empregado na finalidade ou não, o valor carimbado. Tá? No caso do Fistel, a lei fez essa vinculação, e há uma discussão sobre a amplitude do dispositivo que permite repasses ao Tesouro Nacional. Para mim, é muito claro que esse dispositivo não poderia ser aplicado à arrecadação das taxas. Mas, de qualquer maneira, existe um outro ponto que não tem nada a ver com esse, de controle de taxa, que é o que diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que deve haver razoável equivalência entre a arrecadação da taxa e o custo da atividade. A gente pode discutir o que é a razoável equivalência, mas acho que haverá consenso de que, num caso em que se arrecada 35 bilhões e se gasta 3,5, não há razoável equivalência. E o MP, junto ao TCU, nesse acórdão da regra de ouro, disse isso. Ele falou, no caso do Fistel, uma parte de sua receita provém de taxas, espécie tributária que deve guardar uma proporcionalidade entre receitas e despesas que se vinculem ao exercício do poder de polícia que justificou a sua criação. O MP, junto ao TCU, opinou pela possibilidade de utilização dos recursos, mas lembrou que as taxas devem guardar essa relação de proporcionalidade. Passo ao Bichara. Não, passa com o tema esgotado, né? Mas, só para tentar complementar, eu vou te dar um dado assim, interessante. Acho que a gente tem que ter em mente que nós estamos aqui do mesmo lado, a Anatel e as empresas, né? Porque o que a gente quer é que a Anatel tenha recurso, né? E que esse dinheiro que está fazendo superávit primário ou está sendo destinado, que seja entregue para a Anatel para ela investir no que interessa, né? Não ficar contingenciado. E só te dar um dado, assim, né? Eu fui à audiência desse processo, que é da Nação Civil Pública que o OAB ajuizou. Eu fui à audiência e o representante da Anatel também estava presente. A juíza intimou o secretário do Tesouro para ela comparecer. Ela disse que não ia. A juíza proferiu nova decisão dizendo que ela ia debaixo de vara. E ela foi. Ela foi lá, muito a contragosto, e a juíza perguntou para ela, por que esse dinheiro não está sendo aplicado na finalidade interventiva? E aí disse a secretária do Tesouro, porque nós entendemos que fazer superávit primário com esse dinheiro é legítimo, não tem problema nenhum. Eu até admito que a gente não pode usar com outras coisas, mas ficar contingenciado pode. E aí disse a juíza, mas nós temos que chegar aqui no meio termo. Eu falei, mas excelência, mas não tem meio termo. Meio termo é aplicar o dinheiro na finalidade interventiva. Aí disse a juíza, até não concordo, mas ela foi engenhosa. Ela disse lá, então, quanto é que a Anatel pediu de orçamento? Aí disse lá, o presidente da Anatel, acho que 300 e poucos milhões. E aí a juíza queria induzir ao Secretário do Tesouro a entregar para a Anatel um valor que ela tinha pedido no orçamento, a postulação orçamentária dela. Mas veja você que, ainda que fosse isso, sobrava um mundo de dinheiro, né? Quer dizer, então não tem solução aqui, a não ser mesmo a suspensão dos recolhimentos ou a aplicação em outra finalidade, que não é essa, a das taxas, né? Porque é desnecessário. É que os valores realmente... A gente pode discutir até critérios utilizados, mas acho que a distinção dos valores, a diferença dos valores que estão discutidos são tão brutais que qualquer discussão ela fica meio perdida. No fundo, eu estava fazendo referência àquelas decisões do Supremo e à maneira como o Supremo se comportou e pode se comportar, porque eu acho que é educativa e vai ser para o bem de todo mundo e para o bem da própria agência. Se o Supremo traz uma decisão agora dizendo, escuta, recursos destinados à agência tem que ficar lá, sob pena de inconstitucionalidade da regra, vai fazer com que o governo dê um passo atrás e preserve aquele orçamento na mão da agência, que é onde vai ficar. O dinheiro da Anatel tem que ficar com a Anatel, o dinheiro da Ancine tem que ficar com a Ancine. Eu acho que as empresas do setor, a minha opinião é que não se incomodariam se os recursos estivessem na agência sendo bem utilizados. A discussão aqui está totalmente fora disso. Eu estou bravo com o dinheiro que não fica aí, que vai embora, e mais bravo ainda com aquele que eu não sei para onde está indo. Isso aí não é nem só as suas empresas do setor, qualquer cidadão teria que ficar, né?
Como cidadão, nós temos que nos indignar. E por isso que eu estou falando, no fundo, é claro que tem um movimento mais forte das empresas, mas o meu ponto final era deveria ter um movimento da própria Anatel, forte nesse sentido, como órgão, como fortalecimento do órgão. Porque o órgão não está colaborando para o desenvolvimento do setor, nós estamos perdendo de longe para os outros países, de longe. Então, assim, não podemos estar caminhando para uma coisa produtiva. Mas, de fato, a gente tem que buscar aqui alinhar os interesses e falar a mesma linguagem, a mesma língua e buscar as mesmas coisas, está todo mundo do mesmo lado. Peroba, de manhã a gente até conversou sobre a diferença entre algumas agências. E, de longe, por conta disso tudo, a Anatel tem uma arrecadação que extrapola qualquer razoabilidade se comparada a outras agências que fazem um papel similar, em termos de fiscalização e regulamentação. A ANEEL, que regulamenta o setor que é de tudo comparável ao setor de telecomunicações, arrecada com taxas menos 500 milhões de reais. A Anatel chegou, em 2015, a arrecadar 3 bi. Mas só um ponto. Quando a gente está falando de reforma tributária, e muito me preocupa, tal qual foi no passado, as contribuições sociais, começou com o fim social, que era 0,5%, e chegou onde chegou, o caminho da tributação, dessa tributação regulatória, pode ser a válvula de escape para qualquer governo. Quem garante que, por exemplo, que a gente está falando do limite das agências, de repente você pode criar um fundo de universalização da saúde para os municípios que não são atingidos, enfim. Sabe, se a gente não conseguir limite, para não conseguir obter limite, que você tem uma porta, uma válvula de escape, que qualquer reforma tributária que não abordar isso como se deve, não vai ser suficiente, não vai conseguir conter. Então, assim, me preocupa muito quando a gente fala de reforma tributária, isso aqui é muito setorial, é muito específico, vamos deixar de lado. E aqui tem um caminho trilhado aqui para a União fazer o que bem entender, né? Esquece competência residual do imposto, quando você arrecada e não precisa ter, né, uma atividade vinculada e tudo mais, enfim. Me preocupa muito, quando a gente fala de reforma tributária, esquecer do que realmente tem nos afligido ultimamente. Né? Maurício, eu ia tocar nesse como assunto. Usuário, consumidor. Esse, na minha opinião, é o painel mais importante. Porque nós estamos tratando de alguma coisa aqui que não é objeto de nenhum projeto de reforma. O painel original mostra isso, eles querem reformar todos. Existem alguns projetos em discussão. Um que está correndo no Congresso e projetos paralelos encaminhados pelo setor privado. Nenhum deles trata disso. Significa dizer o seguinte, todo o sistema tributário pode ser alterado nos próximos anos, menos isso que nós estamos discutindo aqui. Ou seja, isso só pode ser resolvido de duas maneiras. Ou via um movimento organizado, em que as empresas e a agência possam, de alguma maneira, andar de mão dadas e convencer a uma mudança legislativa, ou o Supremo Tribunal Federal, nessas ações, de maneira educativa, obrigar todo mundo a dar um passo para trás. Porque os projetos não contemplam essa questão. Não, perfeito. Só complementar, né, Maurício? Esses tributos chamados regulatórios, eu costumo dizer sobre eles o seguinte, esses tributos estão para o sistema tributário mundial, como estão para o Brasil, como Galápagos está para o mundo animal. Né? Você sabe que há espécies que só existem em Galápagos. Né? E aqui também há uma espécie tributária que só existe no Brasil, né? Que é uma contribuição interventiva ou taxas com finalidade arrecadatória e sem parâmetro de controle definido na jurisprudência. E aí, disse muito bem o Peroba, não tem nada de reforma tributária sobre esse assunto. Eu já discuti isso com o relator. O relator também é da linha do menino guia da Igreja de Olinda. Né? Ele aperta um botão e vai contando a história toda. Você faz uma pergunta e ele começa de novo. Né? Eu já discuti com ele algumas vezes isso, e a sorte é que eu acho que não vai passar esse projeto. Né? Está chegando no fim da legislatura. Está no fim da legislatura. Né? É a sorte que eu acho que não vai passar. Porque o que acontece? Os economistas agora querem uma reforma tributária para chamar de sua. Né? E querem fazer uma reforma só brincando de tiradentes com o pescoço alheio. Não tem ninguém preocupado com o contribuinte nessa reforma tributária. Né? Não vai mudar o objeto do painel, mas a sorte é que não vai passar. Porque, por exemplo, esse tema aqui, ninguém fala. Ô, Maurício, eu até queria só fazer uma observação que eu acho que... Quer dizer, só uma, né? Já fiz. Que o seu receio, na verdade, já se concretizou, né? Porque a gente já paga contribuição para desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional e para o fomento da radiodifusão pública, ou seja, para custear a Empresa Brasil de Comunicação. Então, assim, já existe isso. A falta de parâmetro de controle já levou a esse cenário. Só falta mesmo agora chutarem o balde completamente e criarem finalidades mais estapafúrdias. E o faturador não é nem o uso da rede, é o potencial. Agora, tem um lado positivo que boa parte do problema não precisaria nem de reforma
tributária ou reforma legal. Era só cumprir o que está na lei. A lei atual não gera esse efeito. Quer dizer, temos que rever por que esse efeito está sendo gerado, porque não é na lei. Quer dizer, é uma concessão, às vezes, até dos tribunais. Bom, bom pessoal, Sempre. eu abro, claro. É porque, como foi mencionado, a arrecadação da Anatel, é porque justamente essa do Fistel, dos 3 bilhões que a gente arrecada, aí aqui eu vou acabar, não é provocando o professor André, mas se já foi considerado por vocês, porque a arrecadação das taxas, principalmente da TFF, ela se deve, em grande parte, pela incidência sobre os terminais móveis que estão sobre o usuário. Porque se critica, mas também não tem oposição alternativa para o Estado, seja a União, porque até hoje eu não vi aquela questão das empresas, a proposta também da incidência da TFF, TFI sobre a planta, sob responsabilidades delas, estações radiobásicas, centrais telefônicas, porque a arrecadação vai continuar. E o doutor José Américo mencionou a função da agência arrecadadora. Ela arrecada a contribuição de radiodifusão e aí ela difere de todas as demais, que aí a nossa arrecadação acaba sendo talvez a maior dentre as agências. Deixa eu fazer. Ela tem uma função como agente de arrecadador, mas ela não é uma função arrecadatória. Isso é que tem que se fazer uma distinção disso. Quer dizer, a função dela como agente de arrecadação é gerar a eficiência naquelas metas constitucionais. Essa é a minha visão, foi o que eu defendi. Não deveria privilegiar a arrecadação em detrimento da eficiência do setor. O ponto que se eu bem entendi a pergunta que você levantou sobre a incidência nos sobre as chips, taxas, nas estações móveis, bom, de fato, a gente em 97, quando o atual desenho da lei do Fistel foi dado, a gente tinha 4 milhões e 500 mil aparelhos celulares em operação, tá? Estações móveis. Em 2006, menos de 10 anos depois, a gente já havia no Brasil 99,9 milhões, gerando 1 bilhão de arrecadação de Fistel. E hoje passa de 200 milhões, passa de 230, porque está está decaindo. Mas a Anatel poderia continuar cobrando em razão do tamanho da base, reduzindo os valores. De fato, uma base maior é um signo, ao meu ver, que mostra que há uma necessidade maior de atuação da agência. Então, poderia ser um signo que demonstrasse a maior complexidade ao trabalho de fiscalização. Mas basta você adequar os valores, fazer uma conta de chegada, adequar os valores, identificar qual valor por estação geraria uma arrecadação minimamente razoável. É porque tantos valores estão previstos em lei, Está na LGP esse valor. Deveria haver uma decreto, então a gente fica amarrado na lei. questão da legalidade, justamente. Não é que a gente não saiba, mas como agente público, a gente tem que arrecadar. Aqui o André, talvez poucos saibam, que na época, quando foi cobrar do licenciamento, da renovação, que alguns acham que é ilegal ou não, o sistema da agência ele não conseguia colocar mais de 100 milhões no boleto. Então, teve que atrasar 1, 2 dias para conseguir essa operação, porque não foi pensado nisso daqui. De fato, em 2006, de 2006 para 2007. Então, teve esses percalços também, mas como agente público, se a gente não cumpre, aí o Luiz Roberto mencionou, talvez venha o Ministério Público, alguém vai ser responsabilizado. Então, é só para essa ponderação. Também. A revisão de valores dependeria de lei, sim, mas, por exemplo, a cobrança da TFE na prorrogação de outorga, que só tem amparo no regulamento, na resolução 255, poderia ser revista a resolução. A base de cálculo do FUST. Pois é, a base de cálculo do FUST. Tudo isso geraria uma arrecadação que não tem uso, não tem finalidade. Talvez eu esteja um pouco influenciado pelo professor Chueri, porque eu peguei o avião com ele, vi para cá, e depois do táxi ele veio comigo e veio me enchendo a cabeça. Mas o que ele me disse foi o seguinte... A tese que ele defende é o seguinte, e ele citava um caso prático, se não me engano era do Amapá, que uma confederação tomou a decisão de, independentemente de constar determinados valores na lei, para cobrança, de cobrar menos, porque ela tinha consciência de que as despesas delas eram menores do que previa na lei. E aí existia uma disputa judicial e ele estava falando assim, eu defendo essa ideia de que a autoridade pública, se consciente de que ela está arrecadando mais do que ela precisa, de maneira clara, ela deve tomar essa decisão e não está descumprindo nenhuma regra por isso. Ou seja, o que eu estou desenvolvendo aqui, a tese que eu estou defendendo, e aí influenciado bem ou mal pelo professor Chueri, é de que a própria agência
como questão de fortalecimento da agência. Deveria fazer um movimento dizendo, nós sabemos que nós estamos arrecadando demais. Exato. E não é eficiente, e a Constituição não determina isso. Esse é o ponto que eu queria comentar, porque a agência reguladora, claro, ela tem o dever de fazer a arrecadação dos tributos, mas essa é uma obrigação acessória, a sua obrigação principal. Sua obrigação principal é ser a gestora do setor. E se ela está percebendo que está acontecendo essa cobrança excessiva de tributos, gerando ineficiência, tem o dever de informar. Pelo menos essa questão, a nossa visão também, ela teria esse dever de informar e pedir providências. Bom, pessoal, o debate é interessantíssimo e pode continuar durante o break, coffee break, e eu aqui aproveito para encerrar os trabalhos, agradecer a todos, agradecer a participação dos palestrantes e da plateia também. Muito obrigado.